A paz do Senhor, povo de Deus. Shalom Adonai. Aqui é o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de 23 anos em São Paulo, capital. Tá bom, pessoal? Eu sou mestre em teologia, formado, e hoje eu vou começar essa aula de teologia. Olha, seja bem-vindo, tá? Ao ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Tá aqui, ó. Aqui é teologia, é o livro número 1, lição 1. Se você tem esse livro em casa, pega na lição de número 1. Amanhã é a lição 2. Esse livro tem 4 videoaulas. Tudo que eu vou ler aqui no computador, no PDF, é a mesma coisa que está nesse livro, tá bom, pessoal? Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva e se você quiser adquirir os livros, ó, 20 livros é o curso básico. E se você quiser o bacharel é esses 40 livros, ó. Aqui é o básico, o médio e o bacharel. 40 livros, tá bom? Você que já se formou, você pode pegar o seu anel. Nós temos anel de formatura, ó. Tá bom? O anel vem assim, na caixinha, bonitinho, ó. Tá bom, pessoal? Ó. Você ganha o diploma, ó, diploma, credencial, histórico, tá bom? E se você já fez o básico, mas bacharel, nós temos o mestrado livre. É esse livrão grande aqui, tá bom, pessoal? Nós vamos aprender um pouquinho sobre teologia, a doutrina de Deus. O que a Bíblia diz sobre Deus? A Bíblia fala sobre teologia. Quais são os aspectos naturais de Deus? Tudo isso vamos ver, pessoal, ó, nesse livro. Olha o que nós vamos estudar nesse livro aqui, ó. Dá uma olhada. Eu vou ler para vocês. Tudo que vai ser estudado aqui nesse livro, nós vamos estudar, ó. A existência de Deus, Deus e a criação, a natureza de Deus, a personalidade de Deus, a divindade de Deus, os atributos naturais de Deus, os atributos morais de Deus, os nomes de Deus, a Santíssima Trindade, a teologia, a teofania de Deus. O que é teofania? Monoteísmo. O que é monoteísmo? Politeísmo. O que é politeísmo? Agnosticismo, panteísmo, deísmo, ateísmo, materialismo, o Deus verdadeiro que o mundo não conhece, motivos para crer em Deus, a crença universal em Deus. Tudo isso que eu li é o índice desse livro. Vocês vão ver e assistir nesse livro, tá bom? Tudo que eu estou lendo aqui é esse livro, só que eu estou lendo aqui no computador, no PDF. Introdução. Quem é Deus? O que a Bíblia diz sobre Deus? O que dizem os cientistas sobre Deus? O que os ateus dizem sobre Deus? Quais são as provas que Deus existe? A Bíblia prova que Deus existe? Qual é a prova? Tudo isso nós vamos aprender agora. Vivemos no universo cuja imensidão pressupõe-se um Criador, no universo cuja beleza, desenho e ordem aponta um sábio legislador. Tudo prova a existência de Deus, pessoal. Teve um filósofo que antes dele morrer, ele falou, claro que Deus existe. Olha, tudo perfeito. O sol para as plantações, a chuva para regrar, o oxigênio para respirar, o rio para alimentar. Então ele concluiu, está tudo no perfeito estado. Esse cientista disse, Deus existe. Eu vejo vários ateus dizendo na internet, foi tudo por acaso, a criação é por acaso. Meu irmão, a vida é um acidente do acaso? Que Deus me livre. Isso é pensamento ateísta. A palavra ateu significa sem Deus. Como é que pode a pessoa dizer que Deus não existe e que a natureza foi feita por acaso? Isso é um absurdo. É para quem não tem o Espírito Santo,
vai duvidar da existência de Deus. Deus é o centro da vida de todo o universo. Eu creio em Deus e admiro a sua sabedoria. Deus está no céu com a sua glória, no universo com a sua sabedoria, na terra com a sua graça, no inferno com o seu juízo. Na Bíblia está escrito aqui, ó, abre aí, Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, Deus diz, eu sou. Moisés, eu sou o que sou. Essa palavra, eu sou o que sou, segundo os rabinos judeus, significa, eu fui, eu sou e continuarei sendo com Israel. Também abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Fala em alfa e ômega, pessoal. Esse anel aqui tem a letra alfa e ômega, ó. Alfa, não sei se está dando para vocês verem. E ômega, ó. Alfa e ômega. Aqui a letra alfa e o ômega. O que significa quando Jesus disse, eu sou o alfa e sou o ômega? A palavra alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Jesus queria dizer, traduzindo para o português, eu sou o alfa e o ômega, grego. É língua grega, viu? Alfa e ômega é palavra grega, que significa a primeira e a última letra do alfabeto grego. Traduzindo para o português eu sou o A e sou o Z. O que isso significa? Eu sou o primeiro e sou o último. Então, quando Jesus queria dizer, eu sou o alfa e sou o ômega, ele queria dizer, eu sou o primeiro e sou o último. Antes de mim não tem, nem depois de mim haverá. Apocalipse 22, 13. A existência de Deus. Eu sou, em Êxodo 3 e 14, Deus fala, Moisés, eu sou o que sou. O que significa eu sou o que sou? Segundo os rabinos judeus, como eu falei, significa eu fui, eu sou e eu serei. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. A etimologia da palavra teologia. O que significa essa palavra aqui, ó? Teologia. Vem de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e lógica, que procede de logos, significa estudo tratado. Portanto, a palavra teologia significa estudo de Deus. Está aqui, ó. Teologia, doutrina de Deus. A palavra theos, eu vou ler para vocês aqui, ó. A palavra theo do grego, logia. Teologia. Theo é Deus, logia é estudo. Então, estudo de Deus. Então, a palavra teologia significa estudo de Deus. Theo, no grego, é Deus. E logia é estudo. Então, estudo de Deus. Tá bom? No grego, pessoal, eu estudei lá na sede do Belém, aqui em São Paulo, capital. Eu estudei há 30 anos atrás teologia. Eu entrei na teologia em 95, 96, por aí. Lá eu aprendi um pouco sobre o grego. Não sou perito, não sei falar, mas eu aprendi algumas coisas. No grego, diga comigo, vai. Theos, gnoskio, tan, anthropo. Vamos lá, repita comigo de novo. 1, 2, 3. Theos, gnoskio, tan, anthropo. O que significa? Língua grega. Theos, gnoskio, tan, anthropo. Fala aí comigo, vai. Theos, gnoskio, tan, anthropo. O que significa essa palavra do grego? Deus conhece o homem. Theos é Deus. Gnoskio conhece. Tan, anthropo, o homem. Deus conhece o homem. Theos, gnoskio, tan, anthropo. Deus conhece o homem, tá bom? Já já eu vou falar um pouquinho na língua hebraica para vocês também aprender. Vamos lá.
Argumento prova a existência de Deus. Argumentos cosmológico, que é do cosmo, certo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. Abra sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo no original é: Bereshit bara Elohim, eitz a Shamaim, eretz a Arates. Vamos falar todos juntos, somente a parte A? Diga comigo assim, vai, todo mundo. Bereshit, vamos lá, de novo. Bereshit bara Elohim. Agora vamos falar rápido. Bereshit bara Elohim. Você falou na língua hebraica. Significa, no princípio criou Deus. Bereshit é no princípio. Bará é criou. E Elohim é Deus. Bereshit, a palavra Bereshit é no princípio. No princípio criou Deus. Bereshit bará Elohim. Bereshit bará Elohim. Bereshit é no princípio. Bará é criou. Elohim é Deus. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, o Novo no grego. Preste atenção aqui, deixa eu ver aqui, ó, os livros. Eu vou pegar aqui para vocês. O Antigo Testamento, ó lá, vamos lá. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Novo Testamento foi escrito na língua grega. Pronto, pessoal, ficou facinho agora. Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Entendeu? Então a Bíblia foi escrita em duas línguas, hebraico e grego. Hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo. Com algumas exceções do aramaico, que tem alguns versículos em aramaico. O que é aramaico? Aramaico é uma mistura de hebraico com arameu. Quando o povo de Israel foi morar na Babilônia, eles falavam arameu e eles sabiam falar o hebraico. Então, o aramaico é uma mistura de hebraico com arameu, que fica aramaico, tá bom? Então, pessoal, isso aqui são 2 livros do curso bacharel, é matérias futuras que eu vou passar aqui, tá? Mas hoje é teologia. Então, o argumento cosmológico é a natureza, é o cosmo. A palavra cosmo no grego é mundo. Argumento teológico, que é teológico. Argumento cosmológico, que a natureza vai provar Deus, a natureza prova Deus. E argumento teológico, a Bíblia prova Deus. A Bíblia prova Deus. Argumento antropomológico. É o homem, meu irmão. O homem, a existência do homem prova Deus. Por exemplo, segundo a ciência, o homem compõe de 3 partes: cabeça, tronco e membro. A Bíblia divide o homem em 3 partes: corpo, alma e espírito. O número 3 é o número de Deus, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele criou no homem corpo, alma e espírito. A ciência entende o homem cabeça, tronco e membro. O número 3 é o número da perfeição. Moisés construiu um tabernáculo que tinha 3: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O tempo é 3: passado, presente e futuro. O espaço é 3: altura, profundidade e largura. A água é 3: sólido, líquido e gasoso. E muito mais, tá bom? Então o homem prova a existência de Deus: corpo, alma e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, cabeça, tronco e membro. Teve um cientista que antes dele morrer, ele falou: Deus existe, pessoal, é tudo perfeito. Deixa eu contar um negócio para vocês. Pega um relógio, desmonta pecinha por pecinha, bem minúscula. O relógio tem dezenas e centenas de peças. Desmonta o relógio, põe numa caixinha de sapato, balança e abre. Vê se o relógio está montado. Não.
Quantas vezes você poderia balançar a caixa, abrir, para ver o relógio desmontado perfeitamente? O relógio desmontado dentro da caixa, você balança e abre. Ele vai se montar sozinho? Não. Por quê? Para montar o relógio precisa de inteligência. Assim é o universo, pessoal. O Sol, a Lua, a rotação, translação, Júpiter, Platuno, chuva, oxigênio, rio, tudo em perfeito estado. Houve uma inteligência. O relojoeiro do universo é Deus. Olha aí, isso aí que eu citei para vocês. Deus e a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. No princípio, a palavra no princípio é Bereshit. Criou é Bará. Deus é Elohim. Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro o céu, depois a terra. O espiritual precede o material. No princípio criou Deus os céus e depois a terra. Primeiro o espiritual, depois material. Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus, depois o material. Samuel, o profeta, olhou para os irmãos de Davi: você está olhando o material, eu olho o espiritual. Moisés, o povo olha para fora da arca, eu olho dentro, eu olho o que está dentro, o espírito. Deus, no princípio criou Deus os céus. Que céus? Tem muita gente que fala que tem 7 céus, né? 7 céus, pastor. Não tem 7, só tem 3. Qual é a base bíblica? Paulo, o grande mestre, disse: eu fui arrebatado até o 3º céu. Ora, se o doutor da Bíblia foi no máximo até o 3º, por que não tem 4? Só tem 3 céus. Qual o nome deles? Auranos, Messorânio e Eporânio. Aurânio, céu inferior. Está lá em Lucas 17, 24. Messorânio, intermediário, o universo. Gênesis 15 e 5. Eporânio, superior, morada de Deus. 2 Coríntios 12 e 2, que Paulo viu. Então tem 3 céus. O primeiro céu é o céu das nuvens. O segundo céu é o universo e o 3º céu é a morada de Deus, onde a igreja vai, tá bom? Então o nome dos 3 céus está aqui, ó: Aurano, Messorânio e Eporânio. Se você, pessoal, adquirir esse livro, está tudo aqui que eu estou falando e muito mais, porque não dá tempo de falar tudo, mas vocês têm que adquirir o livro. A terra, pessoal, a terra Deus criou milhões e milhões de anos atrás. Porém, da criação do homem até agora só tem 6.000 anos. Tá? Quantos anos, professor, tem de Adão até hoje? Aproximadamente 6.000 anos. E o dinossauro? Viveram junto com Adão e Eva, morreram no dilúvio. Tá bom? Dinossauro não viveu antes de Adão, milhões e milhões. Dinossauro foi... Lá no Jardim do Éden, Deus criou 3 tipos de bicho. Os domésticos, selvagem e besta-fera. Besta-fera é dinossauro. Só que dinossauro, antes do pecado, era mansinho. O leão era manso, a cobra não mordia. Depois do pecado, que os animais ficaram ferozes. Entendeu? A entrada do pecado trouxe maldição. Nós vamos ver nesse livro aqui, ó, pessoal. A entrada do pecado trouxe 7 consequências. Está aqui o livro. Disse Deus: houve luz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E fez Deus separação entre as luzes e as trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E assim foi o primeiro dia. Que luz é essa que Deus cria? Disse Deus: haja luz. Que luz é essa? O sol foi criado no 4º dia. Leia a sua Bíblia direitinho, devagar, com amor e carinho, você vai ver que a luz que Deus criou não é o sol, não é a luz cósmica. A luz que Deus criou no versículo 2. Disse Deus:
haja luz e houve luz. Né? Versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Que luz era essa? O próprio Deus é luz, inacessível luz. Deus habita na inacessível. A luz que Deus criou é a sua presença na terra. Ele é luz. Deus é espírito e luz. Quando ele diz, haja luz, ou seja, eu cheguei. A primeira coisa que Deus criou na criação foi a luz. Só que não é a luz do sol, nem a luz dos cosmos. É a luz de Deus, é a minha presença. Haja eu, haja luz. Deus é a própria luz. Jesus é a luz de Deus. Haja luz. A presença do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a luz. E antes não era Pai, Filho e Espírito Santo, era Elohim, a palavra e o Espírito. Segundo dia, Deus diz, haja expansão no meio das águas. Primeiro dia, Deus cria a luz, que é a presença de Deus na terra. Segundo dia, Deus cria o quê? A expansão no meio das águas, e separação entre águas e água. Terceiro dia, Deus cria a vegetação. Quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Olha aí, o sol vai ser criado no quarto dia. No quinto dia, Deus cria os animais. No sexto dia, Deus põe a coroa da criação, o homem, corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, a alma é o centro das emoções, o espírito é o centro das adorações. Essa matéria nós vamos ver em uma matéria chamada Antropologia, é outro livro. Sexto dia, Deus cria o homem. Então vamos resumir. O que é que Deus criou? Primeiro dia, a luz. Segundo dia, os mares. Terceiro dia, as árvores. Quarto dia, sol, lua e estrela. Quinto dia, peixe, aves, animais e répteis. Sexto dia, sua obra-prima, o homem, corpo, alma e espírito. E viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. A natureza de Deus. Deus é espírito, João 4:24. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, Deus é luz e Deus é amor. Olha aí, Deus é luz. 1 João 1:5. E ele está a mensagem deles que ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há treva nenhuma. Então, quando Deus diz em Gênesis lá, haja luz, ele está dizendo, haja a minha presença aqui na terra. Como o salmista no Salmo 119 fala, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento. Segundo os judeus, na exposição da Bíblia, Deus se manifesta. Então, quando Deus diz, haja luz, é a minha presença na terra. Deus é paz, Deus é fiel, Deus é sábio, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é poderoso. Deixa eu falar um negócio aqui. Muitos crentes dizem que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não está escrito isso na Bíblia. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Não está escrito. O que está escrito é, as misericórdias do Senhor se renova cada dia. Os crentes entendem que é a palavra nunca envelhece, por isso que ela não se renova. Quem se renova é nós ficamos velhos na fé e se renovamos ao ler a Bíblia. A Bíblia nunca fica velha, portanto, ela não se renova. O que se renova é as misericórdias de Deus. Eu sou o alfa e o ômega, acabei de falar, a primeira e a última letra do alfabeto grego, Jesus falando. Antes que houvesse dia, eu sou. Deus é antes de qualquer coisa. Pessoal, essa é a lição 1 do livro Teologia.
Coloca nos comentários suas dúvidas que eu, pastor Josiel, pessoalmente vou ler e vou responder. Escreva aqui as suas dúvidas. Se inscreva no canal para não perder as próximas aulas, tá? Ativa o sininho da notificação. Compartilha nos teus grupos da igreja, WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilha essa videoaula de graça, tá? A aula está sendo de graça. Você vai comprar somente o livro, tá? Então essa é a lição 1. Nesse curso básico vocês vão estudar 20 livros, tá aqui, ó. O currículo tá aqui, ó. Você está dando para vocês ver? 20 livros é o básico e 40 é o bacharel. Então o básico são esses 20 livros aqui, ó. O bacharel é esses 20 que eu mostrei, mais esses 20 aqui, ó. E o mestrado em teologia. É um livro grande, bonito, bom, tá? Pessoal, essa é a lição 1. A próxima aula será a lição 2, teologia, tá bom? Se você quiser o anel, não se esqueça. Nós temos anel fino e anel grosso.